Olá, quero dar as boas-vindas a você aqui no Deus Cavalo. Após um período pandêmico de 2 anos, sem poder sair de casa, sem poder ter um convívio social, retornamos ao Café com Chomsky. E como você bem recorda, lá no Café com Chomsky tem um livro. E toda semana tem a resenha desse livro lá no Facebook do Café com Chomsky. E agora temos o Deus Cavalo, que é falar sobre esse livro, conversar. Não conversar porque é um monólogo, né? Então só eu falando sobre esse livro, sim! E olha só, cenário novo, tudo novo, é uma alegria poder estar voltando a isso. E qual? É uma outra coisa muito importante. Mas qual que é o livro que eu não enxerguei, que eu não vi na entrevista da semana? Agora tem que assistir toda a entrevista para você saber qual é o livro da semana. E qual é o livro da semana? Sim, é este aqui, 10 dias que abalaram o mundo, de John Reed. John Reed. Eu acho que o John Reed, tenho essa conclusão que o John Reed é o Euclides da Cunha mundial. Porque ele, além de ele estar lá presencialmente nessa parte histórica do nosso mundo, ele também esteve em uma outra revolução, que foi a Revolução Mexicana. Então ele também escreveu um livro sobre a Revolução Mexicana. Mas falando sobre esses dias que o Partido Bolchevique conseguiu tomar o poder, né, poder russo, após retirarem os czares do poder, né? Então havia toda sem saber para onde ir, mas tentando buscar uma constituinte. O governo queria buscar uma constituinte, só que o governo era, em suma, feito por grandes empresários, por grandes bancários, por pessoas com poder aquisitivo muito grande na Rússia naquele momento. E aí começou-se essa revolta, né? Começou-se essa busca por a união do povo, por buscar o povo, trazer o povo para perto dessa revolução. E não vamos falar assim, às vezes é coisa da esquerda, às vezes é coisa da direita, Não é. Eu vou falar o que está no livro. Não quero falar, não quero dar opiniões além disso, mas claro, porque vai haver opiniões além disso, porque, assim como disse Paulo Freire, né? Você não pode apenas decorar o que tem num texto sem ser o crítico, colocar a sua crítica nesse texto. Se você só decorar um livro, você vai ser apenas repete palavras do livro. Então, John Reed estava lá presente, vivenciando tudo isso. Ele enfrentou o frio da Rússia, que não é um frio muito brasileiro. Aqui no sul a gente até tem um frio, né? Novembro agora temos 13 graus, temos 9 graus na nossa primavera, mas lá o frio era invernão, era neve, era lama, e naquela época não havia, nós estamos falando de 1910, né, nessa década, e nessa época não havia tantos recursos para se proteger do frio. E uma coisa muito, muito legal que acontecia é que havia a instrução para o povo. Eles buscavam, o Partido Bolchevique, os sovietes, eles buscavam essa instrução. E o povo realmente era instruído. Não só o povo civil, mas também os militares. Teve um momento do livro que o John Reed estava andando por todas essas revoluções, por todas essas pequenas revoluções que aconteciam, e ele chegou num determinado momento, um determinado local, que havia trincheiras, soldados descalços naquela lama, naquele frio, sem comida, porque já estava ficando escasso a comida. E o John Reed chegou lá, e eles viram, e eles foram correndo atrás dele e perguntaram: trouxe alguma coisa para nós lermos? Então eles tinham essa ânsia, essa vontade da leitura, de buscar isso, e isso eu acho que foi muito determinante para que acontecesse toda essa ascensão do Partido Bolchevique. Apesar de que o Partido Bolchevique fez tudo isso meio que nas entrelinhas, né? Ele foi mordendo pelos lados assim, e quando ele tomou o poder sem derramar nenhum sangue.
naquele momento. Porque eles tinham essa condição, eles tinham esse pensamento que eles haviam tirado todo aquele império do poder, havia todo o quem vai ser, quem vai acontecer, como é que vai ser, estava programado para uma constituinte no dia X de novembro. Então estava toda acontecia uma erupção de coisas, e o partido bolchevique se aproveitou disso e conseguiu tomar o poder. E é claro que os opositores, que eram os oligarcas, que eram os grandes bancários, que eram a elite, eles se revoltaram também e começaram a atacar o partido. Só que o partido fez uma coisa muito, muito grandiosa, que foi juntar-se com o povo. Ele fez com que o povo sentisse parte dessa revolução, que o povo sentisse parte desse poder. E aí a gente está falando de Rússia, né? Não é uma coisa assim pequena, é uma coisa muito grande. A imensidão russa é muito grande. E sem falar que naquela época também podemos colocar a Polônia, a Ucrânia, a Finlândia, Letônia, Estônia, todos esses países também faziam parte dessa Rússia. Não falamos de União ainda não Soviética, falamos de Rússia, e eles faziam essa parte. Tanto que, quando aconteceu essa ascensão do poder do Partido Bolchevique, cada um podia fazer o que quiser, cada um ia fazer os operários iam tomar as fábricas, e os camponeses as terras, né? Eles seriam donos da terra e donos da fábrica, donos do meio de produção. E quando aconteceu isso, quando teve que o Lenin falou, agora cada um vai assumir a sua responsabilidade, a Finlândia já queria sair disso, já queria fazer um país, a Ucrânia, a Polônia, eles já queriam fazer países. Mas pera lá, calma lá, vamos conversar, não é assim que funciona. Né? Teve toda uma conversa, teve toda uma busca. E uma outra coisa muito importante, que eu acho que foi fundamental para que acontecesse essa ascensão ao poder, foi também os militares. Foi também o estudo, a instrução dos militares, do exército, dos soldados, não do alto escalão, dos soldados mesmo, para que essa tomada de poder tivesse realmente acontecido sem sangue. E quando teve os derramamentos de sangue, quando começou enfim, as batalhas, infelizmente, que acontecem, havia muito exército do lado bolchevique, o exército vermelho, mas também havia os opositores que tinham seu exército branco. E uma cena que ficou muito marcada na minha memória, lendo o livro, foi que teve muitas mortes de camponeses, muitas mortes de soldados, para que conseguisse manter esse partido, né, conseguisse manter o povo no poder naquele momento. E morreu muita gente. E eles foram enterrados do lado do Kremlin, em Moscou. E existe até hoje isso eu já não sabia, era uma vala aberta onde eles iam enterrando as pessoas. Inclusive John Reed está enterrado lá junto. Então eu acho que é uma forma da Rússia mesmo, né, como país, guardar as suas memórias tanto monárquicas, né, como o Kremlin, como tudo que a gente sabe sobre os czares, e também a ascensão do povo e o que o povo lutou para conseguir isso, e do lado, né, infelizmente, com essas mortes, com essa vala. E o livro passa-se nesses 10 dias da ascensão ao poder do partido, e até conseguir a constituinte, até conseguir com que todos os camponeses estivessem presente no sentido de com delegados, presente com o sentido de organização. Os camponeses, os soldados, os operários e os poderes, né, que naquele momento era o partido, e até depois foi alguns bancários, alguns oligarcas também estavam lá. Então, inclusive, acho que é legal isso, que o Tolstói ele foi preso, e foi preso só porque estava no lugar errado. E aí ele estava preso na cadeia de Pedro e Paulo, em São Petersburgo, não é São Petersburgo, é Petersburgo. E aí ele
Mas por que eu tô preso? Não, você tem que ficar preso, porque é preso, tem que ficar preso. Aí chegou um rapaz. Ih, mas ele é Tolstói, melhor soltar. Então vamos soltar ele. Aí soltaram. Eles ainda não tinham essa transição, né, dos governos, eles não sabiam muito. Ah, prende, não, vamos soltar. Então tá, pode deixar. Inclusive o John Reed, para poder trafegar por toda a Rússia, tinha que ter uma carta dizendo que ele era jornalista norte-americano, que podia traficar, cobrir toda essa reportagem, inclusive porque ele era um adepto, né, ele era um comunista. Então, passa-se todo nesses 10 dias, ele escreve sobre esses 10 dias, ele escreve com fatos, ele escreve com a sua presença nesses momentos. Então ele andou para lá e para cá, ele foi em vários lugares, ele lia os jornais, os periódicos, as manifestações para poder escrever esse livro. E o livro acaba de uma forma bonita, de uma forma gloriosa, que é quando toda a organização camponesa, a organização dos soldados, a organização dos operários se juntam para conversar sobre a constituinte do partido, junto com o partido bolchevique que estava naquele momento naquele poder, né? Então, encerra-se esses 10 dias no início dessa conspiração até o poder, tirando a oligarquia, e até chegar nesse momento bonito que é quando parece que tudo vai funcionar maravilhosamente bem naquele lugar, que eles até almejavam que isso seria o começo de uma revolução mundial, onde expandiria-se para o mundo inteiro os operários, a classe dos soldados e a classe dos camponeses se juntando para que todo o mundo vivesse socialmente de forma humanitária igual. E é isso. Muito obrigado. Inscreve-se, curta, compartilhe todas essas coisas maravilhosas do YouTube, essas coisas maravilhosas das redes sociais. E é isso. Até a semana que vem. Até mais, pessoal!